Olá, senhores e senhoras, sejam todos muito bem-vindos novamente ao Cola que Decola. Vamos então finalmente terminar esse título 2 da Constituição do Estado de São Paulo, título 2 da Organização e Poderes. Em vídeos anteriores já fizemos inclusive questões de concursos e também já fizemos os exercícios, a leitura normal. Vocês podem fazer as revisões para fixar bem o capítulo 3 do Poder Executivo e vamos para o capítulo 4 do Poder Judiciário. Só que este capítulo a banca foi boazinha e tirou, se eu não me engano, mais de 10 sessões tinha e vai cobrar na sua prova apenas a sessão 5. E este título aí, se vocês quiserem pedir para a FGV uma retificação, porque pode confundir um pouco. Esse título que a FGV colocou assim, do Tribunal de Justiça Militar e dos Conselhos de Justiça Militar, é o título antes da emenda constitucional 21 de 14/2 de 2006. Porque depois disso, aí o novo título da seção 5 agora se chama da Justiça Militar do Estado, certo? Até coloquei aqui para vocês. Então, tudo isso vamos verificar logo após a vinheta. Muito bem, estão preparados? Vamos para a leitura. Artigo 79A. A Justiça Militar do Estado será constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, certo? Juiz de direito, conselho de justiça. Em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar. Vamos fazer então o nosso exercíciozinho. A Justiça Militar do Estado será constituída em primeiro lugar. Em primeiro grau, né? Primeiro grau por quem? Na primeira instância, chamado primeira instância. Por dois elementos aí, né? E em segundo grau, pelo tribunal de quê, pessoal? Então, respondendo aí, tente responder mentalmente ou verbalize para você exercitar e ativar a sua memória, fixar. Que você vai estar utilizando, se você estiver escrevendo também, escreva, nem que seja na forma de rascunho, para você já ir memorizando de diferentes maneiras no seu cérebro. Em primeiro grau, então, vamos aqui utilizar o apagador que é melhor, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça. E em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar, que é o título da nossa sessão. Vamos para o 79B. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvadas a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ainda de decidir sobre a perda do posto e das patentes dos oficiais e da graduação das praças. Então, compete a qual justiça? Justiça, vamos escrever aqui, vamos ocultar, na verdade. A qual justiça cabe processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em leis e ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvadas a competência do júri quando a vítima for. Então, vítima em que caso que entra a competência do júri? Cabendo ainda decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Então, perda de quê? Ou perda de... Tem vários tipos de perdas, perda de alguma coisa, perda também, dependendo aí quem for que estiver sendo julgado. Tem 3 tipos de perdas. Então, vamos lá, respondendo, compete, e já repetindo para a gente memorizar, compete à Justiça
militar estadual, processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e ações judiciais contra atos disciplinares militares. Poderia até ocultar isso daqui também, né? Justiça militar, processo e julga o que? Atos disciplinares militares. Ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, né? Cabendo ainda decidir quem decide a Justiça Militar Estadual. Perda do posto e da patente dos oficiais. Então, no caso de oficial, pode chegar a perder posto ou patente. E no caso das praças, perda da graduação. Quem decide é a Justiça Militar Estadual. Então, vamos continuar aí para o artigo 80. O Tribunal de Justiça Militar do Estado, com jurisdição em todo o território estadual e com sede na capital, compor-se-á de 7 juízes divididos em 2 câmaras, nomeados em conformidade com as normas da seção 1 deste capítulo, exceto o disposto no artigo 60 e respeitado o artigo 94 da Constituição Federal, sendo 4 militares coronéis da ativa da Polícia Militar do Estado e 3 civis. Então, composição, né? Quais são os membros do Tribunal de Justiça Militar do Estado que vão ser os responsáveis por julgar as praças e os oficiais. Vamos ver, então? Vamos ocultar. Primeiro ele fala se é um Tribunal de Justiça Militar do Estado, a jurisdição é em todo o território nacional? Claro que não, né? Com sede, onde você acha que vai estar a sede, né, pessoal? Compor-se de quantos ministros e divididos em quantas câmaras, nomeados em conformidade, tal. Então, aí, esse número de total de juízes eles são provenientes de onde? São tantos militares coronéis e quantos da ativa da polícia, coronéis da ativa da Polícia Militar do Estado e quantos civis. Vamos responder isso aí, pessoal? Então, vamos lá. Tribunal da Justiça Militar do Estado. Jurisdição em território, o quê? Estadual. Com sede na capital, compondo-se de 7, né? 7 juízes. Divididos em quantas câmaras? Geralmente as câmaras são bicamerais, né? São 2 câmaras. Pense, por exemplo, no Congresso Nacional. Bicameral. Bicameral, né? 2 câmaras, nomeadas em conformidade, tal. Então, se são 7 juízes, são quantos militares coronéis da ativa da Polícia Militar? 4 coronéis e 3 civis. 81, vamos lá. Compete ao Tribunal da Justiça Militar processar e julgar quem, né? Ou o que? Vamos ver aí. Incisos 1 e 2 apenas, né? Mas o 2 se divide em capítulos. Continuando aqui no inciso 1. Originariamente, o chefe da Casa Militar, o comandante-geral da Polícia Militar, nos crimes militares definidos em lei, os mandatos de segurança e os habeas corpus nos processos cujos recursos forem de sua competência, ou quando o coator ou coagido estiverem diretamente sujeitos à sua jurisdição e às revisões criminais de seus julgados e das auditorias militares. Então, compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar originariamente quais autoridades? Chefe da casa, vamos facilitar aí, de qual casa? É só para ativar a memória. Comandante-geral de onde? Vou ocultar por isso, não ficou muito fácil, né? Nos crimes militares definidos em lei,
crimes militares definidos em que tipo de norma? Também temos mandados de quê, pessoal? Habeas, o que? Habeas data? Nos processos cujos recursos forem da sua competência ou quando o coator ou coagido estiverem diretamente sujeitos à jurisdição e às revisões criminais de seus julgados e das auditorias. Que tipo de auditorias aqui? Então, quais são as autoridades? Chefes da Casa Militar, comandante-geral da Polícia Militar também. Nos crimes definidos em lei, mas também em mandados de segurança, habeas o quê? Habeas corpus. Nos processos cujos recursos forem de sua competência ou quando o coator ou o coagido estiver diretamente sujeitos à sua jurisdição. Processo de sua competência ou o coator ou coagido sujeito à jurisdição do Tribunal de Justiça Militar, claramente, né? E as revisões criminais de seus julgados e das auditorias militares, certo? Então vamos para o inciso 2º. Em grau de recurso, os policiais militares nos crimes militares definidos em lei, observado o disposto no artigo 79b. Então, além de julgar essas autoridades que acabamos de falar, ele serve para agir em grau de recursos. Nos crimes militares, aí, quem que vai... É contra quem esse recurso, né? Impetrado por quem, aliás? Pelos policiais militares. Em crimes militares também, né, definidos em lei, observados o disposto no artigo 79b. Então, acabei falando já a resposta, né? Policiais militares e crimes militares. Só para a gente repetir isso e ficar bem gravado. Parágrafo 1º. Compete ainda ao Tribunal exercer a correição geral sobre as atividades da Polícia Judiciária Militar, bem como decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Então, outras competências ainda do Tribunal correição, ó. O que geral, ó? Veja aí. Das atividades de qual tipo de polícia? Será que é polícia civil, pessoal? Não, não é, né? Decidir sobre perda de quê? Dos oficiais e da graduação de quem, né? Então, vamos fazer aí esta memorização. Compete ainda ao Tribunal exercer a correição geral sobre as atividades da Polícia Judiciária Militar, bem como decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Não fiquem muito preocupados, vamos deixar aí sendo memorizado naturalmente, certo? E depois ainda vamos fazer questões para fixar ainda mais e ver qual é a ênfase que a banca vai trazer para a gente. Muito bem, então vamos para o parágrafo 2º. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Então, compete aos juízes de direito de qual juízo? Processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra quem e as ações judiciais contra atos disciplinares de quem? São esses atos disciplinares. Cabendo ao conselho a qual conselho, sob presidência de qual juiz, né, processar e julgar os demais crimes. Então, estamos falando de crimes militares, compete a quem? Compete aos juízes de direito do juízo militar.
Então, juiz de direito do juízo militar, temos duas figuras aqui, ó, juízes de direito do juízo militar. E temos a figura do Conselho de Justiça, aí sob a presidência do juiz de direito. Então, os juízes de direito do juízo militar processam e julgam singularmente os crimes militares cometidos contra civis, certo? Juiz de direito do juízo militar. Crimes militares cometidos contra civis. E as ações judiciais contra atos disciplinares militares também. Tudo isso aos juízes de direito do juízo militar. Para repetir, cabendo, agora vamos para outra parte, cabe ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Então, seria, por exemplo, crimes militares cometidos contra outros militares, né? Certo? Ficou claro? Para não ser muito repetitivo. Parágrafo 3º. Os serviços de correição permanente sobre as atividades da Polícia Judiciária Militar e do Presídio Militar serão realizados pelo juiz de direito do juízo militar designado pelo tribunal. Então, quem é que vai exercer aí, ó, juiz de direito designado por quem vai realizar os serviços de correição permanente sobre as atividades da polícia, de qual tipo de polícia e de qual tipo de presídio, certo? Então, temos que os juízes, né, ó, o juiz de direito do juízo militar designado pelo tribunal. Qual tribunal? É o Tribunal Militar do Estado. É esse tribunal que estamos falando. Tribunal Militar do Estado. Então, o juiz de direito do juízo militar designado pelo Tribunal Militar do Estado, ele vai fazer esses serviços de correção permanente sobre as atividades de qual polícia? Da Polícia Judiciária Militar e do Presídio Militar. Então, Polícia Judiciária Militar e Polícia Militar e Presídio Militar vão sofrer as atividades de correição realizadas pelo juiz de direito do juízo militar. E este juiz de direito do juízo militar é uma pessoa designada aí pelo Tribunal de Justiça Militar. Então vamos para o último parágrafo aí, o artigo 82. Os juízes do Tribunal e da Justiça Militar e os juízes de direito do juízo militar gozam dos mesmos direitos, vantagens e subsídios e sujeitam-se às mesmas proibições dos desembargadores do Tribunal de Justiça e dos juízes de direito, respectivamente. Então, respectivamente, vamos ter que ver a ordem aí que o parágrafo traz, a ordem que os substantivos estão dentro do parágrafo. Então, primeiro lugar, os juízes do Tribunal de Justiça Militar. Juízes da onde? Do TJ Militar, né? TJ Militar. Esses se terão os mesmos direitos, vantagens, subsídios, sujeitam-se às mesmas proibições de quem? Dos desembargadores do tribunal. De qual tribunal? Desembargadores de qual tribunal? Já os juízes de direito do juízo militar, juízes de direito de que e de qual juízo, né? Vão aí se sujeitar aos mesmos direitos, vantagens, subsídios, proibições de quem? Dos juízes de direito, né? Então, vamos lá, para ficar claro, né? Os juízes do
TJM, Tribunal de Justiça Militar. Gozam dos mesmos direitos, vantagens e subsídios e sujeitam-se às mesmas proibições dos desembargadores do Tribunal de Justiça, TJ. Então, TJM, similar TJ. Agora, os juízes de direito do juízo militar gozam dos mesmos direitos, vantagens e subsídios, sujeitam-se às mesmas proibições dos juízes de direito. Então, juiz de direito do juízo militar, similar aos juízes de direito. Ficou claro, né? Até parece bastante. Certo? Então, TJ com TJ, juiz de direito com juiz de direito, né? Só que é TJM com TJ. E juiz de direito do juízo militar com juízes de direito. As mesmas remunerações, vantagens, subsídios, mas também as mesmas proibições. Vamos para o parágrafo único, então, para finalizar. Esta sessão é bem curta. Os juízes de direito do juízo militar serão promovidos do Tribunal de Justiça Militar nas vagas de juízes civis, observado dispostos nos artigos 93, inciso 3 e 94 da Constituição Federal. Então, está trazendo aí a figura dos juízes de direito do juízo militar, serão promovidos ao TJ, ao Tribunal de Justiça Militar, né? Então, juízes de direito do juízo militar, com o tempo aí, com o mérito, que não fala sobre quais são as regras, serão promovidos para onde? Para o Tribunal de Justiça Militar, certo? Então, só vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no início. Por que eles serão promovidos? Vamos então só conectar aqui com o artigo 79, porque a Justiça Militar do Estado é composta, em primeiro grau, pelos juízes de direito e, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar. Então, quando o juiz de direito é promovido, ele sai do primeiro grau e vai trabalhar no segundo grau, que é o Tribunal de Justiça Militar. Certo, pessoal? Então, é só isso por hoje. Bem rapidinho, fizemos os exercícios. Ouçam mais de uma vez para gravar. E, na sequência, vamos ver se achamos aí algumas questões reais de concursos para trazer para vocês exercitarem e chegar aí para gabaritar esta prova, certo? E conseguir aí a sua vaga para trabalhar nessa importante instituição. Um grande abraço e até a próxima!